A paz do Senhor, querido professor, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese, podcast Momento Pedagógico da classe de pré-adolescente. Hoje, juntos, iremos adquirir conhecimento de forma dinâmica e interativa com os nossos alunos. A nossa lição está falando esse trimestre sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. Hoje temos a honra de ter conosco as irmãs Rosimar e Sheila. A paz do Senhor, minhas queridas irmãs. A paz do Senhor, hoje é um prazer estar aqui, né, juntamente com as nossas queridas irmãs Luena e Sheila, para contribuir com as dicas pedagógicas. A paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, irmã Zuene, irmã Rosimar, a paz do Senhor a todos os nossos professores que fazem parte dessa classe de pré-adolescentes. É um prazer enorme estar aqui, contribuindo com esse momento pedagógico em que podemos passar algumas dicas para dar aquele momento todo especial à aula de vocês. Amém. Traremos para vocês algumas dicas e sugestões para a lição de número 11, que tem como título O Julgamento Final, com os objetivos de entender como funcionará o julgamento final, compreender que somente Jesus tem autoridade dada por Deus para julgar os vivos e os mortos, e explicar que no juízo final os mortos ressuscitarão para a morte eterna. Irmã Sheila, estamos ansiosos para saber o que o Senhor te orientou como dica pedagógica para enriquecer a nossa aula. Amém. Como dica pedagógica para a lição de número 11, nós trazemos como sugestão que os amados professores levem para as suas salas um mapa mental. Um mapa mental é bem colorido, bem interativo. Você pode utilizar como ferramenta o Canva, se você quiser fazer um mapa digitalizado. E aí você também pode utilizar lápis de cor, caso você queira fazer manual, né? Uma cartolina, lápis de cor, coleção de álcool, hidrocor. Se você for bem habilidoso para fazer desenhos, você também pode colocar desenhos. E nesse mapa mental, você vai colocar como palavra-chave o tema da nossa lição, que é o julgamento final. E aí você vai colocar como pontos chaves os pontos também da nossa lição. O ponto 1, que fala sobre o julgamento do trono branco. E aí você vai colocar ao redor do ponto 1 os subtópicos, também todos ligados a esse ponto, que é o juízo sobre Satanás, o grande trono branco e a imensidão da glória de Deus. Como ponto 2, você pode colocar o que trata a autoridade de Jesus para julgar. E aí, ligado ao ponto 2, você vai colocar o justo juiz, que é o primeiro subtópico, os julgamentos do fim dos tempos, que é o terceiro subtópico, e para fechar, você vai colocar no seu mapa mental também a ressurreição dos mortos e a sentença final. E aí você vai colocar esses subtópicos que estão ligados ao ponto 3, que é quem será julgado, uma pergunta, né? Quem será julgado? Está tudo registrado, e o lago de fogo, que você vai finalizar com a conclusão, colocando apenas pontos chaves voltados a esses temas. Lembre que é um mapa mental, não um mapa conceitual. Então, faça bem colorido, para que os nossos estudantes, que são adolescentes numa faixa etária de 11 a 12 anos, se sintam muito motivados a ver. E durante a sua aula, você vai pegar esse mapa, colocar em um quadro, pode ser um quadro. Se for ele em formato digital, você pode já colocar nos grupos de WhatsApp da sua classe, se você já tiver. E aí os adolescentes, eles irão já tendo uma ideia do que vai ser trabalhado, do que é que vai ser estudado nessa lição. Lembre também, meus irmãos, de fazer a leitura bíblica, que a da nossa lição aqui encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 ao 15, para que os alunos possam ver que tudo isso que será trabalhado na lição está registrado na Bíblia, ou seja, não é coisa da cabeça humana, né? Da cabeça do professor, está registrado na palavra de Deus. E aí deixa Deus te usar, e com certeza os seus alunos serão impactados com essa palavra e irão transformar vidas e transformar a sua própria vida, pelo poder da palavra de Deus. Que dica preciosa, irmã Sheila. Irmã Rosimar, e a senhora, qual a inspiração que Deus lhe deu para trazer hoje aqui para gente?
querida professoras, né? Nós estamos aqui, é um prazer, né, querido professor, que Deus esteja com todos, né? Estamos aqui para contribuir, né, com mais uma dica pedagógica, sabendo que o nosso maior objetivo é favorecer, né, o entendimento do assunto e destaca através de uma dinâmica orientada, né? E que contará com o envolvimento dos alunos. E como o professor deverá motivá-los, né, e assim envolvê-los na aula, e iniciar mais uma grande lição, né? Então, querido professor, da nossa dica de hoje seria um estudo dirigido, né? Vocês poderiam brevemente, durante a semana, preparar lá um Google, né, no Google Forms, algumas perguntas e colocar mesmo no grupo do WhatsApp, que se tiver na igreja, né? Ou alguma forma de enviar esse material para os seus alunos, de outra forma. Então, vocês poderiam preparar esse Google Forms, né, com algumas perguntas, que seriam como sugestão: quem será o juiz, né? O que é e quando se dará o juízo final? E quem terá de prestar contas ao justo juiz? Então, essas são algumas das perguntas que vocês podem estar colocando, como outras também, né? E também, querido professor, seria muito importante de se fazer um quadro de curiosidade, né? Explicando para os nossos alunos as pessoas e elementos do juízo final. Explicar para os nossos alunos que o juiz que é o próprio Jesus Cristo, né? E que os réus são todos os que rejeitam a graça de Deus para viver uma vida de pecado, né? Então, nós teremos que explicar aos nossos alunos, juntamente com esse quadro de curiosidade, explicar a eles que a acusação, né, desse julgamento será justamente a vida de pecado, né? Então, querido professor, explicar que a sentença será a condenação final, né? Daqueles que não vão participar daquele grande banquete com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que esse tempo será por toda a eternidade. Então, querido professor, essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. Que bênção, tenho certeza, professoras, que essas duas dicas serão de grande colaboração para o desenvolvimento espiritual dos nossos alunos. E eu trago aqui para vocês uma dica, né, ali para o final da aula, os 5 minutinhos finais, né, após ali a conclusão. Você, professor, imprimir ou escrever. Sabe aqueles saberes que a gente tem que desenvolver no aluno, né, que tem já na nossa lição? Então, vocês irão fazer ou a impressão ou a escrita, né, deles, que aí tem o primeiro o último julgamento é o grande trono branco. Segundo, acontecerá após o milênio e a derrota de Satanás. Terceiro, Deus concedeu ao Filho autoridade para julgar. Quarto, Jesus julgará com justiça, sabedoria e poder. Cinco, os mortos não salvos ressuscitarão na segunda ressurreição. E sexto, os que morreram sem salvação serão lançados no lago do fogo. E aí, qual é o desafio, né? É a gente fazer a sondagem realmente do desenvolvimento dos nossos alunos durante a lição, né? E aí você vai dividir ali em dois grupos, faz aquela pequena competição que eu sei que os pré-adolescentes gostam, pode levar ali pirulito, um bis para dar de presente, mas o intuito é sondar como está o desenvolvimento deles, né? Como eles absorveram essa aula. Então, vai pedir para eles organizarem de acordo com a sequência que estudaram. Né? Os saberes aqui colocados, eles estão de acordo com o que foi ensinado na lição. Então, tem uma ordem cronológica para isso. Então, os seus alunos terão que tentar lembrar dessa sequência e fazer uma competição, né, para eles fazerem essas divisões nos grupos. E quem terminar primeiro ganha premiação. Óbvio que você, querido professor, não vai deixar o restante da sua turma sem premiação, né? Porque o que vale também é o esforço deles. E isso também é como se fosse uma avaliação nossa como professores, né? A gente consegue ver o quão os nossos alunos estão acompanhando os nossos passos ali durante a aula, os pontos de melhoria que a gente pode ter, né? Óbvio que 100% a gente não é nunca, né? Mas a gente consegue trabalhar com a lição ligado diretamente e assim desenvolver esses saberes nos nossos alunos.
Então, tenho certeza, professor, que você já é capacitado por Deus para essa obra. E se aperfeiçoando, vai contribuir ainda mais com o crescimento das raízes dos seus alunos. Porque é isso que nós fazemos na Escola Bíblica Dominical. Nós ajudamos a fortalecer essas raízes, né? Na palavra, para quando as tribulações vierem, eles estarem ali, permanecerem firmes e fortes. Então, está se encerrando por aqui mais um momento pedagógico. Irmã Rosimar e irmã Sheila, com suas considerações finais. Queremos agradecer, queridos, imensamente, querido professor, por sua grande participação. Que Deus conceda uma aula produtiva. Louvado seja o nome do nosso Deus, agradecemos ao Senhor por todo esse momento que estivemos aqui, pelas dicas pedagógicas que o Espírito Santo do Senhor nos concedeu para que repassássemos para todos vocês. Que a sua aula seja abençoada, que a sua semana seja produtiva e que o Espírito Santo do Senhor faça companhia a você durante todo esse trabalho. Amém. Somos gratas a Deus, né, por esse momento. Gostaríamos de agradecer também ao nosso pastor Martins pela confiança e a toda a diretoria do DENEC. E se você, professor, não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilha, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem desses momentos aqui, tá? Então, nos ajude em oração e compartilhando. Até a próxima lição. A paz do Senhor.